Sou criado em terreiro. Médico de pobre é pai de santo. A Umbanda existe há mais de 100 anos no Brasil. Hoje vemos uma clara mistura entre rituais de matriz africana dos negros, junto com práticas kardecistas, vinda da Europa, e o xamanismo indígena, vinda do povo originário da região. O mais perfeito misto brasileiro. Mas qual desses pilares é o mais forte dentro da religião? A Umbanda foi tomando forma com o tempo, mas mesmo assim ainda tem a sua raiz das adequações regionais, onde cada terreiro trabalha de uma forma, todos com base nas energias do Olorum, trabalhando com orixás e guias, que estão mais próximos de nós, pois em sua maioria, segundo o relato dos próprios guias, já tiveram uma vida na Terra, ou muitas outras vidas na Terra. Qual desses guias será que tem mais poder? E será que esse poder todo vem de algum lugar misterioso? É o que vamos responder nesse vídeo hoje. Nos acompanhe. Os guias de Umbanda se dividem em vários campos de trabalho, como por exemplo, Pai Joaquim de Aruanda, um preto velho que trabalha na linha de Ogum e Xangô, ou nas batalhas de justiça. Ele, como um velho quimbandeiro, que em Yorubá significa curandeiro ou médico, trabalha com seu cachimbo, água e folhas, como tapete de Oxalá, ou boldo, onde ele cuida da saúde das pessoas debilitadas por enfermidades físicas e espirituais. Qual será a outra entidade que tem poder de transformar o seu dia a dia? Zé Pilintra, uma outra entidade muito conhecida nos terreiros de Umbanda, é um mestre da malandragem, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido de malemolência que precisamos ter no nosso dia a dia. Nos truques que fazemos diariamente com nossas contas a pagar, saber ter o jogo de cintura para dar prioridade nas coisas que realmente precisam ser resolvidas primeiro, para poder ter discernimento para saber qual o próximo problema a se resolver. E quando vimos, como em um passe de mágica, você conseguiu pôr sua mente em ordem e tem luz e sabedoria para saber trilhar seus caminhos sem muitos percalços. E mesmo tendo toda essa sabedoria, esse entendimento e essa luz, quem será que pode nos ajudar quando precisamos consertar nossos erros? Você já ouviu falar nos baianos dentro da Umbanda? São uma linha de trabalho muito querida nos terreiros. São alegres, festeiros, sempre com um sorriso no rosto, recebem os consulentes com muito amor e alegria. Sempre com um conselho na manga, os baianos são grandes magistas naturais, usando de perspicácia para ajudar o consulente a entender seus problemas, enxergar os erros e aprender com eles, dando assim luz para um entendimento de onde está se errando e como conseguir consertar. E quando preciso de um belo acorda para a vida, a quem podemos recorrer? Vamos agora fazer o ritual da Santa Trindade do YouTube. Clique em inscrever-se, clique no like e clique no sino de notificações. Mas e quando não vejo mais luz no fim do túnel e a tristeza bate forte? Aqui podemos recorrer à maior das alegrias de um ser humano, uma criança. Os erês são entidades poderosíssimas, a qual muitos acabam por deixar de lado e não dar muita atenção por não entender o porquê essas entidades se apresentarem em forma de crianças. Os erês, dentro das tradições umbandistas, são os seres mais próximos de Olorum, ou Deus, como assim desejar. Eles são seres tão surpreendentes que por muitas vezes os próprios umbandistas têm dificuldade em entendê-los de formas mais profundas. Os ibejis são orixás que habitam o mais alto patamar da existência que um ser humano possa compreender. Eles se apresentam como crianças no sentido simbólico, assim como para uma criança que ainda está no início de sua vida, os erês têm todas as possibilidades em suas mãos. São os donos dos sonhos, das possibilidades do eterno, da visão pura de que tudo é possível.
desde que faça com alegria e a pureza de uma criança, que aprende algo novo sem questionar. Primeiro ela entende sobre o que está aprendendo, depois vem os questionamentos, que são naturais. No entanto, os erês, como espíritos, são muito antigos, pois são seres que passaram por toda uma escalada evolutiva e já se encontram em um nível tão alto de evolução que são os seres mais próximos do Criador, a qual você possa ter contato direto com eles em essência, por meio dos médiuns de Umbanda. Agora, podemos dizer que o maior poder do erê é trazer a criança que habita em cada um de nós. Preste atenção, os erês refletem claramente a criança que está dentro de você. Eles acordam os sonhos que tínhamos quando crianças, despertam a coragem de conhecer e interagir com o mundo, e nos dá a chance de enxergar todas as possibilidades da vida. E quando precisamos ouvir algumas verdades, a quem recorrer? É aqui que entram as entidades que conhecemos como Exus e Pombogiras. Os Exus e Pombogiras são entidades de grande poder no astral. Em sua vibração, eles são os que mais se aproximam da vibração humana. São os nossos vizinhos dimensionais, por assim dizer. Nos acompanham de perto como verdadeiros guardiões que são. As Pombogiras, muitas vezes mal faladas pelos ignorantes, trazem o que os ignorantes mais odeiam: o amor próprio. A Pombogira fala de amor, fala de paixão, fala de como por muitas vezes deixamos esses amores e paixões se transformarem em outras coisas. Pois ela fala do amor que a pessoa deve sentir por si mesma, fala da paixão pela vida, dos intermináveis casos amorosos que devemos ter com a nossa experiência física, do cuidar de si mesmo, do olhar para o que se pensa, pois machuca só a si mesmo. Pois esses pensamentos ruins que ficam dentro da cabeça da pessoa é a única coisa que apodrece. Assim como um líquido ruim, ele apodrece o próprio recipiente. Os Exus são entidades com um poder absurdo de proteção. É aquele que vai jogar na sua cara os seus erros, você gostando ou não, e até por isso que muitos o chamam de diabo, pois muitos não querem encarar o próprio demônio que cria dentro de si mesmo. Exu te dá o caminho, te mostra seus erros e te aponta as leis universais, para que você possa se adequar e conseguir arrumar sua vida na direção certa, a qual a sua experiência na Terra foi focada. Mas e os tais orixás, que são praticamente deuses? Serão eles então os mais poderosos de todos? Os orixás são partes do todo. Assim como seu braço faz parte de você, mas ele não é você, os orixás são aspectos da fonte primária. São concentrações de aspectos específicos da natureza, onde podemos encontrar de forma física essas energias em nosso planeta. Esse é um assunto que entra muito na área especulativa. É um assunto complexo. Então, darei apenas uma pincelada para se ter um entendimento real e prático. Por exemplo, Yansan, a orixá dos ventos. Isso não é tão metafórico assim. O vento é uma energia da natureza que todos podemos sentir, mas não vê-lo. Podemos dizer então que, de uma forma bem simplória, quando sentimos o vento em nosso rosto, estamos sentindo o passar de Yansan, assim como quando adentramos numa mata fechada. Sabemos que aquela energia de proteção, de força, a energia contida nos frutos e nos animais como um todo, chamamos de Oxóssi. Assim por diante. Uma coisa que aprendi nos meus anos de estudo dentro da Umbanda e do ocultismo é que não temos a capacidade de chegarmos diretamente ao Lourum, ou Deus, Criador. Estamos em uma vibração extremamente baixa. Mas não no sentido negativo, mas no sentido de estarmos no oposto da energia inicial. Somos a condensação das ideias originais do universo. Porém, podemos usar a sabedoria de que existem outros meios de chegar até lá, para que nossos pedidos cheguem claramente até o alto. E uma forma de escala, para ficar mais claro, estamos no físico.
a maior expressão de individualidade a qual conhecemos, ok? Os guias, por sua vez, estão no planos espirituais. Aqui pode acontecer algumas divergências em nomenclaturas de acordo com cada tradição. Eles agem em um plano mais sutil e no coletivo. No próximo grau, até onde meu conhecimento chega, temos os orixás, um coletivo maior e mais sutil da existência. E quando tem tudo isso junto em harmonia, chegamos ao que tudo vê, o inefável, o incompreensível, Olorum ou Zambi, ou Deus. É o que eu acredito. Mas afinal de contas, então, qual é a entidade mais poderosa de todas? Ah, meu amigo, agora eu quero que você esteja sentado para ouvir isso. A entidade mais poderosa que pode estar dentro de um terreiro é você. Sim, você. Pois só você é quem pode levantar pela manhã e tomar a decisão de ser diferente. Só você pode alimentar a sua fé, que é um instrumento poderosíssimo para fazer a ligação com todas as entidades, orixás e com o próprio universo.